Olá, Saints! Bem-vindos a mais um podcast. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, que é o Lucas Guerreiro. Ele é gerente do Central das Escrituras, a página da internet de maior influência assim, para nós, membros da igreja, aqui no Brasil. E é um privilégio a gente estar aqui nos estúdios do Central das Escrituras para poder gravar. E obrigado por nos receber, Lucas. Obrigado por vocês terem vindo aqui. É um privilégio estar nesse podcast. Legal. Gente, vai ser um papo muito legal. A gente vai poder aprender muito. A gente já tem aprendido muito com o Lucas há alguns anos. Todos os vídeos que ele tem colocado, tudo que tem para ensinar pra gente. E hoje nesse papo a gente vai conversar e aprender mais sobre ele, né? Como foi a vida dele. Então, Lucas, começa lá, início, sua infância, como foi para você conhecer o Evangelho, sua primeira impressão, seu primeiro amor com o Evangelho, como foi? Meus pais são membros da igreja, entraram na igreja na adolescência, então eu já nasci no convênio, como nós falamos. Acho que o meu primeiro contato, uma experiência espiritual que eu tive foi quando eu quase matei meu irmão. Derrubei ele da escada. E acho que eu tinha uns 8 anos, tinha aprendido que a gente podia recorrer a Deus em oração. Então o que eu fiz foi procurar Deus. Deus, não quero matar meu irmão, não quero ter matado meu irmão, não. E senti o amor do Pai Celestial, que tudo ia ficar bem. E de fato ele ficou. Hoje ele tem 5 filhos lindos e não teve nenhuma sequela da nossa brincadeira naquele momento que acabou derrubando ele da escada. Mas foi o primeiro momento que eu acho que eu tive uma conexão com Deus pessoal. E depois fui crescendo no Evangelho, fui aprendendo as doutrinas, fazendo seminário, instituto, fiz uma missão de tempo integral e o testemunho tem se fortalecido desde lá até aqui. Teve algum ponto assim na sua adolescência em que te fortaleceu mais? Algum momento assim que você falou, essa época de seminário para mim foi bem impactante, esse líder foi impactante para mim? Teve algum momento? Teve vários momentos, tive várias experiências espirituais quando eu era jovem. Um período, talvez foi quando comecei a ler o livro de Mormon, aos 12 anos de idade, ao mesmo tempo que me interessava por certas perguntas. Perguntas que a gente faz, né, quando a gente é adolescente. Algumas perguntas filosóficas, algumas perguntas de história, querendo saber se é verdade ou não. Adão e Eva existiram mesmo? Então, como que os dinossauros, por exemplo, se encaixam nisso? A Terra tem 6.000 anos ou ela tem milhares, milhões de anos? E essas questões que eu via na escola, estudando, e as questões que eu aprendia na igreja, no seminário, elas começaram a levantar certos conflitos. E eu comecei a me questionar, mas então, o que é verdade, o que é certo? E eu acho que muitos de nós passam por essa fase, assim como o profeta Joseph passou na adolescência dele com várias questões, né? Aos 14 anos ele queria saber qual é o destino da minha alma, qual é a igreja verdadeira. E isso, em repete, aconteceu comigo também. E eu fui descobrindo, seja através de discursos, de conselhos, de meus líderes, de meus pais, como também por revelação pessoal. Tive que aprender a buscar por mim mesmo, a ler as escrituras. E é uma bênção poder descobrir a verdade. Esse processo, ele é difícil, ele é duro, muitas vezes exige esforço e demora para você ter certas respostas. Às vezes você gostaria que hoje, no tempo de internet, nós digitamos alguma coisa no Google e vem a resposta imediatamente, né? Com as questões mais importantes da alma, não é assim. E para mim demorou para aprender certas coisas, mas foi uma bênção ter passado por esse processo, aprender ao mesmo tempo em que queria muito a resposta, também o Senhor queria me ensinar certos atributos como paciência, diligência, qual é a fonte da verdade, o método para você buscar conhecimento espiritual. E tudo isso foi uma bênção que eu recebi naquela tenridade. Muito bom. A adolescência sempre é um momento de descoberta, né? Um momento que a gente tem muitas dúvidas, muitas perguntas.
Que bom que teve um final feliz, que bom que você conseguiu, através desse processo, se desenvolver e conseguir fortalecer seu testemunho, né? Temos que ser pacientes conosco mesmo, temos que ser pacientes com outras pessoas, porque alguns jovens, principalmente, estão nesse processo de descoberta de quem eles são, do que eles estão fazendo, qual o propósito, o que eles querem para a vida deles. E por mais que nós sejamos ansiosos para que eles descubram as respostas que nos fizeram bem, nós precisamos deixar eles passarem por esse processo. Alguns vão ser mais rápidos, vão estar mais certos da direção a tomar. Outros vão, talvez, migrar de grupos em grupos, procurar algumas outras coisas. E nós temos que estar perto, nós temos que fazer nossa parte, advertir, mas temos que ser pacientes com o processo. Eu fico muito triste quando algum jovem que se debate com questões de história da igreja, ou se debate com as questões da religiosidade em geral, né? Um Deus tem propósito no mundo, nas coisas como acontecem, ele decide se afastar e ficar longe. E não é o melhor processo, porque ficar longe das coisas de Deus enquanto você procura respostas pode te levar à exposição ao pecado. E iniquidade nunca foi felicidade. Então, quando você está se debatendo, é melhor você não abandonar as coisas que você espera serem verdadeiras. Talvez você não tenha certeza, mas é melhor você ficar num ambiente onde as pessoas são felizes, elas expressam confiança em você. É um ambiente mais seguro para você desenvolver esse testemunho. Mas se decidir se afastar, nós temos que respeitar, nós temos que dizer, você está escolhendo, eu respeito, mas eu ainda estou aqui. Se você quiser voltar, tem amor aqui, tem as verdades do Evangelho. E você falou um negócio muito legal, eu até conversei com um amigo meu recente sobre isso. Quando a pessoa está nesse momento, né, de estar com algumas dúvidas, às vezes não é externado, ela não fala para ninguém. Então, o cuidado de não julgar as pessoas dentro da igreja é muito importante por esse motivo. Pelo menos o ambiente tem que ser um ambiente bom. Pelo menos o ambiente tem que segurar. Não, mas aqui eu tenho umas atividades que me deixam feliz, meus amigos. Uhum. E quando são fases, né? Essa fase de dúvidas, de problemas, ela vai passar. E quando ela passar, ela tá ali ainda com os amigos, próximo do Evangelho. Porque se descobre num momento muito tardio e tá muito afastado de Deus, a pessoa já tem todos os amigos fora, já usa droga, já bebe, já fuma, já tem o hábito totalmente contrário às coisas da igreja, vai ficar muito difícil esse retorno. Eu estava falando com esse amigo sobre esse julgamento, que acho que é algo na igreja que a gente precisa desenvolver, o hábito de não julgar simplesmente por ela não compreender uma coisa que você compreende. Apesar de ser da mesma idade, cada um tem seu tempo e seu momento de ter sua experiência com Deus. Muito legal isso que você falou. Sim. Algo que ajuda muito é você ter pais que vivem o Evangelho. Essa não é a realidade para muitos membros da igreja, mas tem sido mais comum. Então, você me disse que está esperando gêmeos que vão nascer, e uma das coisas mais importantes que você e sua esposa vão fazer para os seus filhos é se manter fiel a Deus. Porque, por mais que eles decidam, quero tentar outra coisa, como aconteceu com filhos de profetas. Nós lemos no livro de Mórmon que um dos filhos do profeta Alma falou, não, eu vou sair dessa terra e eu vou atrás dessa mulher que é bonita e tal. Isabel era o nome dela. E tinha conquistado muitos, né? Mas Alma disse, isso não era desculpa para ti. Você devia ter guardado os mandamentos que eu te ensinei. E ele caiu em si, ele se arrependeu. E depois de 30 anos, no final do livro de Alma, a gente lê que ele estava pregando o evangelho. Quer dizer, ele se voltou a Deus. E os pais que têm filhos e que decidem se afastar podem ficar com a consciência tranquila se fizeram a parte deles guardando os mandamentos de Deus. Porque no devido tempo, essas crianças, esses filhos vão cair em si, como aconteceu com o filho pródigo, que eles vão voltar para casa, porque eles sabem
que naquela casa se guarda os mandamentos. E onde se guarda os mandamentos tem prosperidade e felicidade. Muito bom. Mas sobre julgamento, você está certo. Nós não devemos julgar. Nós não temos que colocar rótulos nas pessoas, nós não temos que dizer, essa pessoa se afastou, está condenada, essa pessoa não tem chance. Quando alguém vem com uma tatuagem, com um cabelo de cor diferente, com uma orientação sexual que é diferente, nós não podemos dizer que são segunda categoria ou que não vão ser recebidos. Não, nós temos que tratar como nossos irmãos e irmãs. Nós temos que receber, nós temos que amar, apoiar. E isso não é para que elas mudem a nossa imagem, fiquem parecidas conosco, mas que nós possamos todos buscar o propósito de Sião, que é ser um com Deus. Então, enquanto nós respeitamos a diversidade das pessoas e nós não julgamos por elas serem diferentes, nós temos que saber que Deus, ele é um Deus de união e ele quer que todas as pessoas sejam parecidas com ele e que guardem seus mandamentos. E quem vai julgar é ele, porque ele conhece o coração, conhece a intenção, conhece as circunstâncias. E é muito bom você se livrar desse peso de categorizar os outros, de apontar o dedo, de rotular as pessoas, porque o Senhor disse, se você fizer isso, também vai acontecer com você. Você está rotulando as pessoas, também vão te rotular. Você está julgando as pessoas, também vão te julgar. E o que nós queremos é agradar a Deus, né? E não as pessoas. Então temos que procurar guardar seus mandamentos e não condenar uns aos outros. Você falou um negócio legal, eu ia até te fazer uma pergunta sobre isso. Você falou sobre os pais, né? Como que sua mãe e seu pai foram uma influência para você? É uma influência muito positiva até hoje. Eu voltei dos Estados Unidos e agora estou morando com eles novamente. Então, os pais, eles, por mais que você já seja mais velho, já seja adulto, eles sempre vão ver você como o filho deles e vão se preocupar e vão querer cuidar, vão querer saber dos seus assuntos, vão se interessar pela sua vida, vão dar conselhos, vão chorar com você, vão se alegrar quando tem alguma realização, e sentir esse amor me faz entender melhor o amor do Pai Celestial por mim. Eu realmente lamento que há pessoas que não têm pais, que demonstram amor, ou que guardam os mandamentos de Deus. Meus pais não são perfeitos, acho que eles são os primeiros a dizer que eles não são perfeitos, mas com o tempo, as falhas que para mim eram muito evidentes na adolescência, meus pais são imperfeitos nisso, né? Hoje já não são tão importantes, eu já nem lembro, para mim foram perfeitos na infância e na adolescência. Eles conduziram uma família numerosa, meu pai trabalhava em 2 empregos muitas vezes, ele viajava de Santos para São Paulo todos os dias praticamente, quando não conseguia viajar todos os dias, ele dormia na casa da minha avó, e limpava final de semana. Além disso, sempre serviram na igreja. Minha mãe, ela teve que trabalhar também para ajudar no sustento de uma família grande. E por causa disso, ela, quando não tinha um emprego formal, ela ia para a feira, trabalhar na feira, vendendo ervas medicinais, estudou sobre isso e ia lá. E de alguma maneira Deus, ele nos abençoou de modo que nunca nos faltou o que comer, ou o que beber, ou o que vestir. E meus pais foram exemplares, apesar da dificuldade. Então, quando eu lembro do exemplo deles, de como eles conseguiram isso, eu me sinto mais encorajado a cumprir os mandamentos e fazer o que é certo. E tem sido muito bom estar com eles. Agora eles já estão mais velhinhos, né? Mas eu sei que eles são... Meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus, e tem sido bom. E meus pais, eles não serviram em cargos de liderança renomados na igreja, né? Às vezes a gente vê assim, meu pai é um presidente de Estado com 70, e você pode pensar que por ele ter um cargo na igreja, ele cumpre o papel dele como pai ou como mãe de uma maneira melhor. Na verdade, todo santo dos últimos dias, todo membro da igreja pode ter um lar abençoado, independente do seu chamado na igreja. Nós às vezes conhecemos filhos de líderes da igreja que são muito valentes no testemunho de Jesus, mas outros nem tanto.
alguns vacilos. E é como eu falei sobre Alma. Ele teve Elamã, que foi um profeta, recebeu a incumbência das placas e foi ótimo. Conduziu e teve um filho meio desviado, né? E pode acontecer. Então, assim, a retidão dos pais, nós estamos estudando agora no Ben Segment sobre a família de Leí, Labã e Lemuel. Por mais que Leí tentasse, eles não quiseram se voltar a Deus. Então, não dá para julgar o trabalho de retidão dos pais pelas escolhas dos filhos. Ao mesmo tempo que os pais, se eles não têm um cargo chamativo na igreja, isso não significa que eles não estejam vivendo o evangelho dentro do lar. Meu pai depois sim serviu como bispo, minha mãe serviu em cargos na estaca, mas o que eu quero enfatizar é isso. Você não precisa ser conhecido dentro da igreja, ter chamado de destaque para cumprir o papel mais importante, que é ser um pai e uma mãe Sião. E eu estou falando isso pelo exemplo dos meus pais que você perguntou. Não experimentei isso porque, primeiro, não tive cargos de destaque e, segundo, evidentemente, sou solteiro, não tenho família, assim, esposa e filhos. Então, não experimentei isso, mas quando experimentar, vou poder lembrar do exemplo dos meus pais e ver que o mais importante é a família, é o que acontece dentro do lar. Não é o que acontece no trabalho, não é o que acontece nem mesmo na igreja. Então, se você quer viver os mandamentos, tem que ser dentro de casa. E os meus pais são um exemplo disso. E dou glória a Deus por isso. Não é o título, é a atitude, né? Uhum. Título na igreja não significa nada, na verdade. É só uma responsabilidade que a gente recebe, às vezes até de uma maneira que a gente nem espera, mas sim a atitude que a gente tem com relação ao nosso relacionamento com Deus, que é o mais importante. Os chamados na igreja são um privilégio. É uma grande bênção poder servir na igreja. Mas eu suspeito, e é por isso que eu enfatizei isso, que às vezes a gente dá muito valor a títulos, a cargos. E estamos falando da igreja, porque é um podcast dos santos, né? Saint Podcast. Mas às vezes no trabalho, às vezes a gente quer um cargo, a gente quer uma posição, a gente quer que nossa empresa prospere. Mas e quanto à família, que é muito mais importante? Então, quando você põe o reino de Deus em primeiro lugar, obrigatoriamente você vai pôr a família em primeiro lugar. E as outras coisas são boas, são importantes, mas elas devem funcionar para abençoar a sua família, e não o contrário. Legal. Dando continuidade à sua jornada, assim, né? A gente falou da adolescência, depois teve sua missão. E como foi para você a missão? Missão foi um marco da minha vida. Foi a coisa que me ajudou a direcionar minhas forças, mais ainda do que já estava direcionado, por aquilo que é bom, para aquilo que é importante. Então, eu servi missão em Curitiba, Missão Brasil Curitiba, na época era apenas uma missão, hoje tem 2 missões lá, e foi maravilhoso. Que ano que você serviu? Boa pergunta. Eu servi em 2006 até 2008. Com o presidente Webster e presidente Araújo. Tive 2 presidentes, fiquei 1 ano e meio, 1 ano e um mês com um ano e um mês com outro. E minha missão teve então 2 anos e 2 meses. Não, fiquei 1 ano com e 1 ano e um mês com o outro. Acho que foi isso. Não sei bem. Sei que fiquei metade. Presidente Webster e presidente Araújo. Presidente Webster, americano, de Utah, casado com Sister Sylvia Webster, que é filha do presidente Russell Nelson. Então, o nosso vovô da missão o presidente Nelson. Visitava frequentemente Curitiba, responsável pelo templo que estava sendo construído, mas também já aproveitava e visitava a filha. Ele, que tem 9 filhas e um filho, cuidava muito bem. Nós tivemos a oportunidade de ouvir o presidente Nelson em várias ocasiões. E foi muito, muito que bom. Que privilégio, hein? É verdade. E foi muito especial. Para mim é Terra Santa, o Paraná, Curitiba especialmente. Não servi apenas na cidade de Curitiba, eu servi nas regiões circunvizinhas, inclusive em Castro, que é próximo de Ponta Grossa, e também em Paranaguá, no litoral. Estive em Curitiba
alguns meses atrás, na verdade acho que em dezembro, estive lá dando um devocional em 2 estacas e foi ótimo encontrar os membros da igreja e poder relembrar meu tempo de missionário. A missão ela é um tempo desafiador porque você está longe de casa, você está, embora Paraná seja próximo de São Paulo, ainda é uma missão, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu quero fazer missão no Japão, ou eu quero fazer missão nos Estados Unidos, eu quero ir para longe. E tudo bem ter esse desejo, né? Mas uma coisa que a gente tem que saber é que Deus escolhe o lugar que nós devemos ir, o tempo que nós devemos servir. Às vezes vai ter até um redirecionamento, né? Por problemas de visto ou alguma outra coisa. Mas Deus determina isso e nós aceitamos com gratidão. Não importa se você vai servir em Curitiba, morando em São Paulo, ou se você vai servir em Guadalajara, no México, que foi o caso do meu irmão, de um dos meus irmãos, que foi para outro país. Se você servir perto da sua casa, ainda é uma missão. E é uma bênção se transformar no missionário da Igreja de Jesus Cristo nos Santos Últimos Dias. Quando eu pensava sobre isso, eu ficava bem... como posso dizer? Às vezes até com receio, né? Às vezes até com medo, porque é uma grande responsabilidade. Eu entendi essa responsabilidade. Eu queria fazer aquilo que Deus desejava, ser um grande missionário. Não competindo com os outros. Eu já tinha essa concepção de que eu tinha que ser o melhor que eu podia oferecer. E sou grato por saber que Deus aceitou minha missão e que eu fiz o melhor que eu poderia fazer. De fato, não existe uma pessoa que eu deveria ter falado e não falei. Não existe um remorso de que não cumpri determinada regra, fui fubeca. A minha missão ela foi perfeita. Não porque eu sou perfeito, mas porque o Salvador Jesus Cristo aperfeiçoou meus esforços. É claro que talvez existiu um dia em que eu não cheguei no horário, existiu talvez alguma coisa que eu deveria ter feito e não fiz, mas porque eu estava focado, era diligente, procurava fazer o meu melhor, cansado, continuava andando. Dobrava minhas metas. Então o presidente falou, faz 10 contatos por dia, eu fazia 100 contatos por dia. Enfim, procurava fazer o meu melhor. Eu sei que Deus ele abençoou meus esforços. E quando eu olho para trás e penso sobre minha missão, aqueles 2 anos, eu pensando nos problemas que tenho hoje, né, nos desafios da vida, que a gente encontra depois da missão vários desafios. Aí eu penso, mas eu realizei alguma coisa. Eu fiz uma missão, eu completei alguma coisa boa. Então, eu consigo completar de novo. Né? O Salvador me ajudou aqui, então ele vai continuar me ajudando. Então, a missão se torna um lugar onde eu posso ir e adquirir forças para continuar. E tem sido uma grande bênção. É interessante no reencontro da missão, depois de tantos anos, não sei se eu li quanto, 12, 15 anos atrás, quando o último reencontro, vejo os missionários que serviram comigo com as suas famílias, suas esposas ou maridos, crianças, e é tão bonito ver todos, e eu e mais 2 ou 3 solteiros ainda. E a gente olha e fala, uau, que legal, que bênção. E alguns missionários, viu como a gente não pode julgar, né? E a gente pensava assim, isso aí, sei não. São bispos, são líderes na igreja, tem uma família linda, então fiéis. Outros missionários, infelizmente, tenho certeza que foram grandes servos de Deus. Algum problema aconteceu, algum desafio que nós não sabemos bem, eles acabaram se desviando e não estavam naquele reencontro, infelizmente. Então, é legal você ver esses seus amigos da missão, que hoje se tornam amigos, né? E ver o progresso deles, o avanço no Evangelho. Então, a missão é bom demais. Você fez missão, você sabe. Missão é um tempo que é difícil, como eu falei, mas é muito engraçado também. Tem algumas coisas que você vê na missão que você não vê mais na sua vida, né? Eu lembro de algumas coisas, eu fico pensando, será que isso aconteceu mesmo, né? Uma vez estava andando de um cavalo caído no chão, morrendo, estava chovendo bastante.
Aí falei pro meu companheiro, será que a gente... Aí tinha uma mulher chorando, eu falei, será que a gente tem que pôr as mãos no cavalo e ordenar que ele se levante? Aí outro dia eu tava também andando, era em Castro, começou uma tempestade, eu nunca vi, o raio caiu no poste, começou a explodir tudo, eu falei, nossa, que interessante, parece cena de filme. Tem umas coisas, umas pessoas que você encontra também, umas situações, é muito interessante. Os milagres mencionados nas escrituras, que eu aprendi no seminário, que aconteceu no passado, ficaram muito evidentes na missão, e eu tava vendo aquelas coisas acontecerem todos os dias. E era incrível poder fazer parte dessa obra do Senhor. Então, se você está em dúvida sobre ir para a missão ou não, só vai, porque vai ser muito bom. E não importa muito. Eu aprendi isso quando era o instrutor do CTM. Logo depois que voltei da minha missão, eu passei a dar aulas lá. E tinha alguns rapazes e moças que chegavam bem despreparados, eu diria. Na verdade, não sabiam muito o que estavam fazendo lá. Alguns estavam, sei lá, porque o pai mandou, alguns porque a menina não ia casar com eles se eles não fossem missionários. Tinha muitos que estavam determinados, tinham um grande desejo de servir, sonhavam com aquilo e estavam tão preparados que talvez nem precisassem ir no CTM, né, no Centro de Treinamento Missionário. Mas o que eu aprendi é o que Paulo diz, não importa se você vai pregar o evangelho por lucro, por glória ou por Cristo. É importante que o evangelho seja pregado. E aqueles rapazes e moças, eles tinham a oportunidade de, estando na missão, desenvolver mais amor pelo Senhor e entender, ok, na verdade eu estou aqui porque Deus, Ele me chamou. E não importa se a menina vai quebrar e vai namorar meu melhor amigo, não importa se eu vou perder um emprego, não importa se eu vou decepcionar meus pais, não importa, é o que Deus me chamou. E aí eles começam a mudar, então isso pode afetar eles a vida toda. E é incrível como Deus confia nas pessoas sem olhar a aparência e chama eles para a missão, né? Então assim, se você não se sente muito preparado, eu diria, vá para a missão, porque o Senhor vai cuidar de te preparar naquele lugar sagrado que Ele te chamar. Missão então, sempre quando eu falo da missão, é difícil não me emocionar com relação à missão. Também você vive perto, você vive em Londrina, também no Paraná. Paraná, grande estado. Maravilha. E é exatamente o que você falou. É as pessoas que você convive e você sabe que você deveria estar ali. Quando você tem um contato com os seus companheiros, com as pessoas que você ensina, e os líderes que você passa e trabalha junto, você sabe, nossa, essa é a missão que eu deveria estar. E eu só queria contar você falou, e eu quero contar essa experiência. Tem um companheiro de missão, amo você, Helder Gandara, mas eu vou te explanar. Helder Gandara é missionário do México, ele foi recém-converso, ele se batizou na igreja com 19, 20 anos, e ele se batizou e ele conheceu uma moça que ele se apaixonou. E essa moça era filha de um líder na igreja, e ela falou, só vou namorar com você se você for pra missão. E ele veio pra missão por causa dela. Ele não tinha um testemunho no livro de Mórmon, ele não tinha um testemunho do que ele estava fazendo lá. Ele foi batizado e veio pra missão. Chegou no CTM, sem saber nem o que estava acontecendo direito. E teve um instrutor que ajudou muito ele no CTM, irmão Fonseca. E ele se tornou um grande missionário, um excelente missionário. Hoje ele é bispo, tem 3 filhos lá no México. E ele veio recentemente no Brasil, foi lá me visitar, a gente conversou muito. Então é exatamente, nós não entendemos os motivos, não importa o motivo. Mas eu tenho que ir. Às vezes os pais falam muito isso, né? Mas a pessoa tem que ir pelo motivo certo, tem que ir pelo motivo certo, mas na realidade a missão é o motivo certo, está lá. E essa experiência desse meu companheiro, sempre que algum jovem está com alguma dúvida, falar, você vai conseguir servir sua missão e vai abençoar a sua vida de qualquer forma. Muito bom. Maravilha. Chegamos a uma parte agora da sua vida adulta. Yeah. Então, como foi o processo para você ir para os Estados Unidos, decidir ir para lá? O que te fez ter vontade de ir para Utah, né? Que é o lugar, o foco. Bom, nós membros da igreja sempre temos contato com os Estados Unidos, porque a igreja foi restaurada nos Estados Unidos
e as conferências gerais são transmitidas de lá, e nós temos contato com os missionários americanos, né? Eles vêm, a gente fica pensando nesse mundo quando eles mostram as fotos das coisas, tal, mas eu nunca tive muito desejo de morar fora, na verdade. E eu imaginava assim, talvez no futuro vou estudar, fazer alguma coisa lá. Mas minha realidade era pobre, não tinha como ir para os Estados Unidos. E o que eu pensava na juventude é ir para a missão. Esse era o meu objetivo, né? Nem pensava em nenhuma outra coisa. Missão, missão, missão. E quando eu estava na missão, tive mais contato com americanos, tive excelentes companheiros americanos. E eles falavam um pouco da vida, até falei com o meu presidente de missão, falei com os dois sobre isso, sobre estudar, e os dois deram o mesmo conselho, embora fossem bem diferentes. O presidente Araújo, ele faz o podcast da autossuficiência, talvez vocês tenham visto ele, é um homem excelente, muito bem sucedido profissionalmente, e sempre me deu muitos bons conselhos. O presidente Webster, um homem também bem sucedido, que mostrava o amor do Senhor, assim, no abraço dele, era muito bom. E os dois deram, apesar de terem estilos de liderança diferentes, o conselho foi o mesmo. Lucas, estuda aqui primeiro. Faz a sua graduação aqui, depois, se você quiser, vai fazer uma especialização nos Estados Unidos. Fiquei com aquilo. Voltei para casa, tive que decidir o que estudar, que não foi uma tarefa fácil, porque eu gostava muito de arte, gostava muito de desenhar, e sabia, não obstante, que se eu escolhesse esse caminho de ser um artista plástico, professor de arte, que seja, seria difícil ter autossuficiência. E eu digo isso não com desprezando os artistas plásticos, porque uma vez falei isso no devocional, e depois de alguns meses uma irmã mandou assim: nossa, fiquei muito triste que você falou dos artistas, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que na minha vida, naquele momento, não me parecia um futuro promissor, por causa das circunstâncias do nosso país, porque eu queria ter uma família, e eu gostava muito de desenhar, tinha sido aprovado em faculdades boas para mim poder fazer este curso de graça, mas não me parecia o caminho para mim. Alguns artistas plásticos que eu conhecia, eles viviam bem pobrezinhos, na verdade, não conseguiam fazer sobreviviam. Sobreviviam. E eu falei, não quero isso para mim, eu quero alguma coisa diferente, eu quero prosperar para ajudar as pessoas. E lendo minha bênção patriarcal também, que eu havia recebido aos 16 anos, coloquei algumas opções e decidi fazer direito. Fui para a faculdade de direito, e foi bem interessante no início, gostei bastante, mas deu 3 anos de faculdade, eu falei, isso aqui não é para mim não. Direito tem nada a ver comigo, um monte de burocracia, regra, e também as perspectivas não eram boas. Um estagiário de direito ganhava naquela época, não sei se mudou hoje, talvez seja a mesma coisa, R$400 por mês. Eu falei, como que eu vou viver com isso aqui? Estou gastando um monte para livros e tudo, tá difícil. E falei, quer saber, eu vou trancar essa faculdade, não quero mais isso aqui, e vou fazer games e história. Eu comecei a fazer duas ao mesmo tempo, história e desenvolvimento de games. Nada a ver com direito, né? E nem com história também. Assim. Mas eu falei, vai alguma coisa que eu gosto. E aí fui fazer isso, mas não passou muito tempo, eu percebi que não era pra mim. Eu falei, vou voltar pro direito. Voltei pro direito e terminei, concluí, passei na OAB, me tornei advogado. Depois que havia me tornado advogado, percebi que não ia ser... Na verdade, eu sabia que não ia ser fácil, né? Mas ter um escritório com um pai que é marceneiro, uma mãe que é nutricionista, ou seja, não tem uma tradição de advogados, não tem como você herdar clientes. Você ou opta por ser empregado em um escritório, ou se prepara para um concurso público e passa, ou começa sua carreira, né, o seu negócio próprio como advogado. O problema disso, de começar do zero, é que eu não conseguia ganhar dinheiro rápido,
todos os clientes que eu pegava eram os desesperados pobres, né? Que não tinha dinheiro para pagar advogado, só ia pagar se vencesse a causa lá na frente. O processo do Brasil demora. Então, eu estava trabalhando e, na verdade, gastando o que eu não tinha. E foi bem difícil este primeiro ano tentando ser advogado. O que eu vi? Que eu precisava de um diferencial no mercado de trabalho. O concurso público, ele não me atraía porque eu já tinha sido concursado por 2 vezes. Uma como estagiário da Procuradoria do Estado de São Paulo, onde eu vi que, enquanto havia funcionários públicos muito diligentes e dedicados, havia outros que não faziam nada. Ficavam o dia inteiro no Facebook, no YouTube, e um monte de processo acumulando, então fiquei desgostoso com aquilo. Depois eu passei num outro concurso para ser fiscal do CRES, uma autarquia federal que fiscaliza corretores de imóveis. E estava até gostando daquele trabalho, mas comecei a ver um monte de coisas ruins. O que eu fiz? Denunciei. Fiz 13 denúncias no Ministério Público do Trabalho contra eles. Eles não gostaram, me mandaram embora, né? Não poderiam, porque era concursado. Então, entrei com um processo, mas essa é uma outra história. E ganhei esse processo contra eles, porque eles não podiam ter feito aquilo. Mas é só para entender que o concurso público é muito valorizado por algumas pessoas, né? Muitas pessoas sonham em ter uma carreira, e eu acho que é bom, precisamos de bons funcionários públicos. Para mim não também te atraía, não era uma atraía. coisa que te atraía. Negócio próprio é o que eu estava tentando, então, no meu escritório de advocacia. Mas também não tinha o luxo de ter dinheiro para poder Não tinha e os investir. Então falei, preciso de um emprego, mas tem que ser um emprego bom. E para ter um emprego bom, você precisa ter um diferencial. O inglês, que às vezes nem precisa, porque direito é algo, né? Mas eles querem inglês para eliminar um monte de gente. Se você põe inglês, e eu que faço agora processos seletivos, para o meu trabalho, eu sei assim, recebo um monte de currículo. O inglês não é essencial. Mas se você põe um filtro lá de inglês, pum, você fica só com 20 para analisar, em vez de ter, sei lá, 200, 300. Então, o inglês é um diferencial importante. E eu falei, não tenho inglês. E também, assim, o Brasil é um dos países que mais forma bacharéis em direito. E tá cheio de advogado por aí. Para mim entrar num escritório grande, um escritório bom, eu preciso de um outro nível, preciso de uma pós-graduação. Eu falei, acho que eu vou fazer uma pós-graduação, mas onde? A minha irmã e meu cunhado já tinham mudado para os Estados Unidos, o meu irmão já estava indo para os Estados Unidos, eu falei, bom, eles estão se virando lá, né? Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou para os Estados Unidos. Mas como eu falei para você, eu não tinha muito dinheiro. Então o que eu fiz? Eu já tinha começado a fazer vídeos naquela época, no meu canal pessoal. Que naquela época já tinha o Videira. Não. Não era Naquela época era Lucas Guerreiro, no meu canal pessoal. E no canal pessoal eu fazia vídeos de política, direito e assuntos morais. Alguns vídeos ficaram muito grandes, foram bem visualizados. Alguns dos vídeos alcançaram 300 mil visualizações em menos de 24 horas, chamando muita atenção e gerando muitos comentários. O canal cresceu, acho que de, 2.000 para 9.000 inscritos, assim, da noite pro dia. E eu falei, poxa, isso daí tá chamando atenção. Eu posso fazer a mesma coisa para pregar o evangelho. Que eu ainda sou um missionário, apesar de ser desobrigado como missionário de tempo integral, eu ainda poderia pregar o evangelho. Então, eu sempre tive esse desejo. Logo que voltei da missão, comecei um blog. E agora, então, por causa desse canal pessoal que tinha crescido, falei, é o momento de começar a fazer vídeos sobre o evangelho. E aí eu comecei o Teologia Mormon, que depois se tornou Videira Verdadeira e agora Central das Escrituras. Aí eu fiz isso. E quando eu criei os vídeos do Evangelho, tinha ao mesmo tempo esse outro canal pessoal, eu fiquei incomodado porque algumas pessoas iam nos comentários dos vídeos que eu falava de política e citavam minha religião. Entendi. Misturando as coisas. E embora eu tentasse deixar claro, isso é minha opinião, não é meu testemunho. As coisas são separadas. Na internet o pessoal não sabe. E eu vi que estava afetando um pouco, ou poderia afetar as coisas de religião. Então eu parei o meu canal pessoal, tirei os vídeos de lá e falei, eu vou focar nas coisas do evangelho, acho que trazem mais alegria para mim, não fica essa discussão enorme aí, das pessoas brigando, né, esse ódio. E é uma época de muita polarização que estava acontecendo e se estende até hoje.
E aí eu foquei nas coisas do evangelho. Comecei a trabalhar também part-time, né, para a More Guild Foundation. Na época chamava... Bom, nós começamos o mormonsud.net, que hoje se tornou Mais Fé. Então foi eu, Esdras e Luiz. Nós começamos o Mais Fé aqui no Brasil. E foi muito legal. Escrevi mais de 600 artigos lá. E começamos assim a divulgar mais o evangelho na internet em português. Bom, por que eu estava falando isso mesmo? Já até esqueci. Sua ida para os Estados Unidos. A ida para os Estados Unidos, eu chegar lá. Obrigado por me lembrar, que às vezes eu perco o fio da... Então, eu tinha esse universo de vídeos quando eu estava querendo ir para os Estados Unidos. Conseguir dinheiro, né? Eu liguei, entrei em contato, não liguei porque é muito caro a ligação, entrei em contato por e-mail com uma escola nos Estados Unidos dizendo, olha, eu sei fazer vídeos, eu tive algum alcance aqui e eu quero estudar nos Estados Unidos. Que tal se eu fizesse 10 vídeos para vocês em troca de um semestre na escola? Fazer uma permuta, uma troca. Eles gostaram da ideia, mandaram a aceitação da escola. Muito legal. Eu peguei a aceitação, foi diferente, foi o que eu consegui fazer. Fui até o consulado, consegui um visto de estudante e fui para os Estados Unidos com $1.000, né? Além da passagem, $1.000 é o que eu cheguei lá. E fui estudar. E as portas foram se abrindo e eu consegui aprender o inglês. Demorou, eu pensei que ia aprender em 6 meses. Não, demorou muito. Demorou uns 3 anos para mim ter um inglês suficiente para conseguir entrar num college, no Ensign College, e depois do Ensign College, o inglês suficiente para entrar no mestrado na BYU. E o Senhor me abençoou porque consegui bolsas. No caso da BYU foi uma bolsa que pagou todo o meu tuition, né? Ou seja, toda as mensalidades que eu teria para a educação. E foi uma grande bênção. O Senhor foi abrindo portas e foi me guiando. E eu fiquei no total 5 anos nos Estados Unidos, entre aprender inglês, fazer um estudo lá no Ensign College. Eu estudei sobre redes sociais e marketing, e depois eu fui fazer meu mestrado em Direito na BYU, de Provo. E foi muito bom, fiz muitos bons amigos lá, foi uma experiência maravilhosa. Outros membros da minha família depois se mudaram, todos os membros já estiveram nos Estados Unidos, né, da minha família, já estivemos juntos lá, e foi muito, muito legal. E agora, depois de terminar o mestrado, você não perguntou, mas provavelmente a próxima pergunta, o que vem depois dos Estados Unidos, é o fato de eu ter decidido voltar para o Brasil. O Brasil não é um destino muito apreciado hoje em dia por causa dos problemas econômicos que tem. Eu consegui emprego nos Estados Unidos depois do meu mestrado. Legalmente, eu poderia ficar mais tempo nos Estados Unidos trabalhando na área jurídica, e decidi recusar as ofertas que eu recebi porque eu senti que devia voltar para o Brasil. Estava com muita saudade, eu não tinha visitado o Brasil nesses 5 anos, eu iria visitar, mas veio a pandemia, né, e tive que cancelar a passagem que já estava comprada para voltar para o Brasil em abril daquele ano, porque a pandemia começou a pegar mesmo nos Estados Unidos lá em janeiro, já começaram a falar. E aí cancelei. Então, foi uma experiência muito boa lá. E aí eu disse, agora é o momento de eu voltar. E eu estou aqui. Um dos projetos que eu estou associado é o Central das Escrituras, o canal do Evangelho que eu havia começado, Teologia Móvel. Mudei o nome para Videira Verdadeira quando o profeta disse, vamos dar mais ênfase ao nome da igreja. E aí eu falei, bom, eu não sou oficial da igreja, mas eu sinto que tem que mudar também. Mudamos para Videira Verdadeira. E a Videira Verdadeira agora faz parte da Central das Escrituras. E a Central das Escrituras é uma organização sem fins lucrativos. É o braço em português do Scripture Central, que foi formado por um ex-professor da BYU e uma ex-professora do Instituto de Harvard, de Stanford. E eles são acadêmicos, são muito, muito bons.
Outros professores, intelectuais, homens de negócios bem-sucedidos se juntaram, as doações foram levantadas, todo o corpo diretor é voluntário e existe esse dinheiro doado por membros ricos da igreja para que o trabalho aconteça. Já tem 6 ou 7 anos nos Estados Unidos, um pouco menos em espanhol, e por cerca de 3 anos nós estamos trabalhando em português. E agora nós temos um estúdio, temos a sede aqui, e nosso time chega a cerca de 100 pessoas, contando os voluntários. E nós estamos muito felizes com o resultado que temos atingido. Queremos fazer muito mais, queremos fazer muitos outros programas e coisas para abençoar a vida dos membros. Que legal. E nesse processo seu, eu vi que é um processo assim, foi um processo de muita fé. Primeiro você ter fé de mandar um e-mail, né? Fé de você ir com $1.000 para os Estados Unidos. Como você viu o Senhor te fortalecendo nesses momentos de dificuldade que você passou? Eu, assim, não parei, acho que, muito para pensar sobre as dificuldades, na verdade. Tinha dificuldades, mas de alguma maneira eu sabia que o Senhor ia abrir um caminho, não é? Então eu ia adiante. Começou a nevar lá. Nossa, que linda neve. Depois de 5 minutos eu estava morrendo de frio. Eu falei, nossa, eu não posso ficar aqui, vou congelar. E aí eu falei, preciso de um carro aqui nos Estados Unidos. Só tinha $1.000. Então o que eu falei, preciso de um carro. Minha irmã tinha um carro velho que ela estava querendo trocar, de 1997, um Nissan 97. Todo caindo aos pedaços. Eu falei, Rebeca, eu quero comprar. Ela deu um jeito, acho que ela parcelou para mim, eu consegui comprar aquele carro. Com aquele carro velhinho eu ia para a escola, ia para um lugar e sobrevivia ao inverno. É muito difícil sobreviver ao inverno. Depois o Senhor foi abrindo portas, e assim, faz de tudo, limpa a janela, faz limpeza de banheiro, e foi dando certo. Quando você está na escola, você pode... Lembra que eu fiz uma permuta com a primeira escola, né? Eu fiz uma troca, só que eu estava morando em Provo, e a escola era em Salt Lake, 1 hora de viagem todo dia. Então tinha que gastar muito dinheiro para ir de trem, ou meu carro, muita gasolina para ir. O carro era velho também, você abria a janela, saía fogo assim no negócio da janela, era todo velhinho, mas ajudou muito aquele carro. Mas enfim, era difícil. Então o que eu fiz foi o seguinte: preciso achar uma escola mais perto. Ofereci para uma outra escola que era perto da minha casa a mesma coisa. Eu fiz vídeos para eles, eles me deram uma bolsa. Você não quer que eu faça vídeo para vocês? Pode atrair mais brasileiros, pode, né, ajudar. E eles falaram, ok, pode fazer. Então mudei de escola e não paguei nada. Aliás, nunca paguei escola lá, com exceção de quando começou a pandemia, que eu não tinha mais esse trabalho na escola. Porque além de me pagar, de pagar bolsa para mim, eles ainda me pagavam um dinheirinho por ser contratado. Isso abriu portas também porque eu recebi um documento que é muito importante para quem vai para os Estados Unidos, que é como se fosse um CPF, o social, né? O Social Security Number. E você precisa desse número, não é que você precisa, mas ajuda você a alugar casa, conseguir abrir conta no banco e fazer uma série de outras coisas. Questões burocráticas ajudam muito. É um CPF, né? Pergunto para o estrangeiro aqui que não tem um CPF, não tem um registro de estrangeiros, é muito difícil fazer tudo, ser contratado, então você precisa de um registro no governo. E esse documento foi me dado logo na primeira semana. Muitos alunos, estudantes estão lá há anos e não conseguem pegar. Você tem que ter um trabalho formal nos Estados Unidos. Então, o Senhor me abriu muitas portas para que eu conseguisse primeiro sobreviver e depois viver. Mas assim, eu tinha uma atitude otimista. Não quer dizer que sempre foi fácil. Quando você muda de país, e isso eu falo para todas as pessoas que têm desejo de mudar para o país, não importa qual país seja, mas especialmente um país com clima diferente do Brasil, você vai ter um embate, uma sensação diferente. Vai ser, como que eu posso explicar? Você vai ter um desafio emocional. Porque não é só o clima diferente, são as pessoas, o comportamento, a cultura. Ajudou muito ir para o altar, porque a igreja é bem forte lá, e os membros são bem acolhedores. Mas existe muitas diferenças. O modo de dirigir, o modo de se alimentar, tudo é muito diferente. E é rico, é bom você aprender isso. Você
cresce como ser humano, você passa a valorizar mais sua cultura. Tem muitas lições, mas é bem difícil, é bem desafiador. Então, para todo mundo que vai para outro país para ficar um tempo, se prepara porque vai ter esse baque emocional, vai ser difícil. O inverno para mim sempre foi muito complicado. O dia começa às 10 horas da manhã, termina às 5 horas da tarde, é frio o tempo todo, então você fica bem, no meu caso, bem desanimado. Mas dá para sobreviver, dá para aprender lições e dá até para aprender até alegria nesses momentos de desafio. E depois olha para trás, dá para rir dessas coisas, desses desafios que acontecem. Que legal. Acho que foi bem rico para as pessoas que se inspiram a ir para outro país entender essa questão. Agora só questão de curiosidade, algumas perguntas de curiosidade. De todos os vídeos que você faz, qual que é o que você mais gosta, que tem mais prazer de fazer? É de um assunto específico? É o Vem Segue-me? Qual que você gosta? Você fala, isso aí eu faço tranquilo, nem preciso me sofrer para poder fazer. Eu gosto de fazer do Vem Segue-me. Eu gosto de estudar as escrituras com as pessoas, gosto de falar horas e horas sobre o Evangelho. Para mim é maravilhoso poder debater o Evangelho. Não existe, acho que, um vídeo assim que eu não gosto. Tem alguns que... Bom, tem sim, alguns que eu não gosto que eu tenho que fazer. Por exemplo, reagir a certas pessoas que falam mal da igreja ou que, por desconhecimento, espalham mentiras. E alguns seguidores falam, Lucas, explica isso, porque essa pessoa precisa, tá vendo esse vídeo, tá? Aí eu faço o vídeo. Mas assim, é um vídeo que desgasta, porque leva muito tempo. Você tem que... Não que eu tenha dificuldade de responder, porque a grande maioria dos argumentos se repete. As pessoas que não gostam da igreja, eu não sei, desde 1830 tá falando a mesma coisa. Eu fico cansado de repetir, de esclarecer a mesma coisa. Mas são vídeos que talvez sejam necessários. Eu vejo pelos comentários que esses vídeos respondendo falsos conceitos e ideias equivocadas, eles ajudam as pessoas, mas não é um vídeo assim que eu amo fazer, porque eu penso, gente, primeiro, você não devia estar falando mal da minha igreja, você não conhece a minha religião, não conhece a história, e terceiro, né, eu tô dando certa visibilidade para uma pessoa que eu acho que não merece esse tipo de visibilidade, mas algumas respostas precisam ser dadas, e eu vejo que os membros da igreja falantes de português precisam de mais conteúdo, de pessoas defendendo a igreja. Uma das missões da Central das Escrituras é defender, advogar, né, pela igreja, mostrando que várias coisas que acontecem hoje na mídia ou nos influenciadores não são verdades. Netflix, cada 6 meses tem algum documentário ou alguma série contra a igreja. Isso porque um dos produtores de Hollywood mais famosos, né, um dos que é mais famoso, é um membro afastado da igreja, um homossexual assumido, que odeia a igreja, que faz de tudo para destruir a igreja. E vários dos documentários que ele produz e séries são publicados nessas plataformas que nós temos acesso. É por isso que nós precisamos dizer, olha, não é assim. Enquanto Hollywood gasta bilhões para falar mal da igreja, nós temos alguns podcasts, como o meu e o seu, que tentam mostrar para as pessoas que não é assim, né? E nós temos sido bem sucedidos em ajudar muitas pessoas a perceberem que a propaganda de Satanás, ela é fumaça, não vai prosperar, porque a verdade prospera. E a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias tem a verdade eterna. Por isso, para mim, é prazeroso falar isso. Só não é prazeroso ter que perder tempo que eu poderia estar falando do livro de Mormon, poderia estar falando da Bíblia, das doutrinas de salvação, e ter que responder fulano ciclano que falou, olha que absurdo, Joseph Smith teve um monte de mulher. Mas olha Moisés, olha Jacó, eles não tiveram um monte de mulher. E o livro de Mormon, outro anjo do céu apareceu. Gente, mas isso não está falando uma coisa ao mesmo evangelho. Então, quer dizer, são coisas que eu tenho que ficar repetindo toda hora e cansa um pouco. Mas, ossos do ofício. Ainda mais na sua posição hoje de ser assim, uma das figuras mais influentes online da igreja, as pessoas te cobram, né? Acho que muita gente chama no direct e fala, faz esse vídeo porque eu quero que, né, as pessoas te cobram e
é automático ter essa cobrança de você também, no geral, e também é uma responsabilidade, né? Não deve ser fácil o tempo inteiro, porque você não é uma pessoa perfeita e as pessoas na internet não têm isso. Se você fizer qualquer coisa errada, nossa, o Lucas Guerreiro fez isso. Essa é uma realidade que eu aprendi quando eu mudei de volta para o Brasil há mais ou menos 6 meses. Porque nos Estados Unidos eu tinha muitos amigos brasileiros, mas também tinha muitos amigos americanos. Frequentava a aula de americano, servia numa aula, o idioma principal era inglês. Então, eu sabia que as pessoas estavam me assistindo por vários anos, né? 4 anos eu já estava fazendo os vídeos do Bem Segue-me. Eu olhava os números e via que milhões de pessoas elas assistiam no ano. Assim, meu vídeo do Bem Segue-me, uma aula da escola dominical, eu imaginava sentado na sala, aprendendo com o professor, tinham 50, 60 alunos. A minha aula que eu gravava do Bem Segue-me tinha 10 mil alunos assistindo toda semana. Então eu falei, nossa, tá atingindo bastante gente. Porém, de alguma forma isso era um pouco abstrato. Quando eu vim para o Brasil e fui direto para Brasília, para os eventos de casa aberta que estavam tendo, e vi as pessoas fazendo fila para me cumprimentar e tirar foto, eu falei, nossa, eu sou uma celebridade, não sabia disso não. Um pouco estranho foi para mim, na verdade. Fiquei até, nossa, como que eu tenho que reagir, né? As pessoas muito amorosas vindo abraçar e cumprimentar. E eu, uau, é legal, mas ao mesmo tempo é essa responsabilidade que você falou, que eu não estava tão não era da tua realidade, né? Não era do teu vínculo ali, né? Porque era no Brasil, o Brasil que conhecia o Lucas. Aí decidi fazer devocionais pelo Brasil. Então fui para vários lugares, viajei acho que cerca de 14 mil quilômetros nos últimos 6 meses por várias estacas do Brasil. Importante dizer que a igreja não pagou isso, nenhum membro da igreja pagou. Eu paguei do meu bolso, Central das Escrituras não pagou também, então eu decidi. A única ocasião em que recebi foi um bispo de Teresina, Piauí, que ele pagou a minha ida e a minha volta e me deixou dormir na casa dele. Os membros, claro, onde eu vou, algumas vezes oferecem comida e eu sou muito grato, porque eu adoro provar comidas diferentes, mas é só para deixar claro, porque as pessoas me acusam também, como tem essa visibilidade, tá viajando para todo lugar, ficava falando, mas quem está pagando isso, quem está financiando? E começa um monte de especulação. Então, deixei bem claro que esse dinheiro veio das minhas economias. E foi uma bênção conhecer os membros de todo lugar. Eu vi que eles realmente amam o que nós estamos fazendo na internet, os vídeos, os conteúdos, e maravilhoso. Tenho vontade de fazer muito mais, de estar com eles. Porém, existem algumas coisas que me ajudam. Primeiro, eu não sou o detentor último da verdade. Eu não falo em nome da igreja. Eu direciono as pessoas para a igreja, para as doutrinas e para os líderes. Eu não sou líder da igreja. Sempre quando eu sou convidado para um devocional, eu sou isso, convidado. É o presidente Estaca exercendo as chaves que ele possui, que convida e que está presente durante a reunião. E preside, no caso. Ele preside e muitas vezes o presidente Estaca toma uso da palavra depois que eu falo. Se tiver qualquer equívoco, com certeza ele vai corrigir. Então, assim, estou bem alinhado com a igreja. Tive uma reunião com o Elder Conos, presidente de área, e também o Mais Fé estava lá, e nós falamos sobre vários assuntos, sobre edificar o reino da igreja na internet. A igreja não impõe regras para nós somos independentes, a Central das Escrituras age por conta própria, mas nós queremos estar alinhados com a igreja, nós queremos ajudar as pessoas a encontrarem a igreja, nós não estamos competindo com a igreja, nós queremos levar as pessoas para Cristo. E é um pouco triste para mim quando uma pessoa diz assim, Lucas, eu nem estudo mais escritura, só assisto teu vídeo. Isso é um erro, não é por isso que eu faço os vídeos. É um recurso complementar, auxiliar ao seu estudo pessoal e de família. Uma vez também alguém falou assim, mas isso é minoria, né? Ainda bem.
esse irmão, ele não fica na escola dominical, ele só assiste a sacramental, vai embora, porque ele fala que já estuda com você, Lucas, e ele não precisa. Eu falei, não pode ser assim. Não, nós vamos para a escola dominical não apenas para aprender o evangelho, mas para estar com os irmãos, para compartilhar nossas experiências. E se você tem apenas uma aula, um monólogo, né, uma pessoa falando com você, talvez você até tenha mais conhecimento sobre o texto da Escritura, mas que oportunidade você tem de compartilhar? Que oportunidade você tem de interagir, de estar com os irmãos? Então, existe um motivo pelo qual vamos até a igreja e aprendemos uns com os outros. E os vídeos nunca podem substituir essa experiência maravilhosa. Legal, muito bom. Bom, chegamos nesse fim. Foi incrível estar com você hoje, aprender muitas coisas. E espero que todos vocês que estão assistindo tenham aprendido, cresçam e vejam os conselhos, as ideias e possam se inspirar de alguma maneira, seja com a história de vida ou com algo que ele falou, que nós conversamos, não importa, desde que tenha sido positivo e voltado para Jesus Cristo sempre, né? No caso, Jesus Cristo é o centro da nossa vida e tudo que a gente faz aqui na internet, nos conteúdos da igreja, é para que a gente se achegue mais a Cristo, como ele estava falando agora, né? Só dê suas considerações finais, seu último conselho, coisa que você gostaria de falar, e é isso. Quero falar para os solteiros da igreja. Ser solteiro numa igreja que prega sobre família, que ensina sobre família, pode ser um desafio. Mas nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos seus filhos e suas filhas. E o plano de salvação tem tanto eficácia para os solteiros como para os casados. Se você é solteiro, não para de sonhar com a sua família, de desejar ter uma família, de lutar por sua família. Mas ao mesmo tempo, enquanto essas bênçãos não são dadas, continua perseverando, não desiste da igreja. Eu vejo que algumas pessoas param de ir na igreja porque não encontram o companheiro ou a companheira ideal, ou porque tem outros desafios, se sentem julgadas, como nós falamos. E lembra que você vai na igreja por Jesus Cristo, pelos convênios que você fez com Ele. Se você honrar sua parte do convênio, Deus não mente e essas bênçãos vão ser dadas. Então, no devido tempo, tudo vai acontecer. Eu tenho fé porque eu li as Escrituras e eu vejo que a mão de Deus esteve presente sobre pessoas que tiveram muitos desafios. Lembra que o Senhor, Ele vai te abençoar e vai estar contigo. A igreja, ela precisa dos solteiros. Nos Estados Unidos, onde eu morei por 5 anos, os solteiros, eles serviam em cargos de liderança. Conselheiros de estaca, de bispos, sumo conselheiros e presidentes de sociedade de socorro. Eles servem tão bem, e sei que muitos solteiros servem aqui no Brasil também. Vocês precisam lembrar que fazem parte de Sião e precisam trabalhar por ela. E se você não tem um cargo de liderança ou de destaque, isso não impede você de ser um ministrador, de estar com seus irmãos, de acrescentar a sua ala, a sua estaca, o seu brilho, as suas características. Eu digo isso porque recentemente eu criei um grupo para solteiros e eu vejo que vários deles reclamam que falam muito dos jovens, focam muito nos casais, mas e nós? Você não está abandonado. Esse sentimento de abandono muitas vezes é plantado por Satanás, porque Sião é para todos nós e todos fazemos parte de uma família na igreja. Então, deixe esses sentimentos para lá e vai servir. Acho que o segredo para a gente se sentir feliz na igreja é o serviço. E se você pode fazer uma coisa a mais, como você está fazendo, como eu estou fazendo na internet, melhor ainda. Compartilha as coisas de Deus, ajuda as pessoas a acharem a igreja e os profetas, e isso vai ser muito bom para você. Obrigado, Lucas. Gente, esse foi mais um episódio maravilhoso. Um forte abraço para todo mundo. Tchau, tchau.